Olá, bom dia. Eu sou a Simone, professora de redação. Sejam todos bem-vindos, né, nessa aula virtual. E antes de começar a nossa aula, eu quero combinar com vocês, né? Então, é necessário você, nos comentários, registrar o seu nome, a sua série e a sua turma, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre algo importantíssimo, que é dicas sobre como fazer uma boa redação, né? E eu quero te fazer um convite especial. Porque, né, muitas vezes tem aquela pergunta, será que eu consigo fazer uma boa redação? Será que eu posso, né, fazer uma redação? Tem isso, né? Muitas vezes acontece. E somos seres humanos, né? E sai essas dúvidas também, certinho? Então, hoje eu irei, né, tentar com vocês dar dicas de como fazer uma boa redação. Combinado? Então, vamos lá? Primeiro, o nosso objetivo, né, é compreender o tema e organizar informações dos critérios avaliados na redação do Enem. Geralmente, né, a redação do Enem, ela é composta por uma frase tema, né? Geralmente ela tem uma dificuldade sempre na atualidade, né, da sociedade brasileira, cobra dos participantes, né, dos vestibulandos, há uma proposta de intervenção. O texto deve ser escrito sempre, né, que devemos sempre colocar em 30 linhas e na forma de dissertação e argumentativa. O Enem cobra uma única estrutura do texto, que é a dissertativa argumentativa. A proposta de redação sempre vem acompanhada por textos de apoio, né? Como assim, professora? Os três textos de apoio aqueles três textos, né? Motivacionais, que pode ser pesquisas científicas, notícias, quadrinhos ou outras ilustrações, né? Gráficos também. Que acontece, né? A gente na redação, né, fala assim, eu vou estar inspirado no dia, eu tenho que estar inspirado, né? Sai muito isso, essa frase, né? Então, não precisa da gente absorver cada vez mais o discurso que é entender que eu vou lá fazer a redação, eu tenho que estar inspirado. Não, para mim fazer uma boa redação é necessário o quê, gente? Planejamento. Gente, um planejamento, o treino, né? Por quê? Porque a redação é 99% de técnica, planejamento, transpiração e 1% de inspiração. Veja, né? Então, olha, então é 99% de técnica e planejamento, treino, né? O dia a dia, o estudo, e há 1% de transpiração e inspiração, né? A gente tem aquela ideia de que tem que estar inspirado no dia, então não é verdade, né? É necessário treino. Como dizia, né, o nosso célebre Thomas Edison, que é mais ou menos assim, que a criatividade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Fazendo aqui uma paráfrase, né, para nosso contexto, para a nossa realidade, a gente poderia dizer que a redação é 99% de técnica. Então, devemos o quê? Estar inspirado somente 1%, que é, né, estar cheio de boa vontade que nós devemos fazer.
Dito isso, né, o que eu quero explicar para vocês, que é muito importante nessa hora, que aprenda a fazer a sua redação como se estivesse fazendo o quê? Um bolo, gente, um bolo. Então, eu vou fazer uma comparação, né, de que eu estivesse fazendo um bolo. Já ouviu essa analogia? Sabe, um bolo, quando você define primeiro qual é o tipo de sabor que devemos escolher, né? Antes devemos perceber também, fazer uma pesquisa, né, das pessoas que irão comer esse bolo, se qual o sabor que gosta, para quantas pessoas que será, né? Esse bolo vai ter recheio, vai ter cobertura, quais os detalhes que esse bolo apresentará no momento a ser preparado. Então, precisa de o que, gente? Planejamento, né? E será que quando eu vou comprar esse bolo, eu não tenho dinheiro, vai ter jeito de fazer esse bolo? Não, né, gente? Não faremos esse bolo. Então, é preciso, para fazer um bolo, é preciso de um planejamento, né? A redação também faz isso. Precisamos de quê? Saber qual é o assunto, qual é a tese, quais os argumentos que devemos, né, argumentar, se eu concordo ou não concordo com os textos motivadores, como pretendo começar, isso é muito importante, como eu pretendo começar e como eu pretendo terminar também. Então, isso aí faz uma grande diferença, eu tenho que saber como começar e como terminar. Qual é a minha proposta de intervenção? Então, vamos lá? Só um pouquinho, desculpa aí. Como produzirá uma redação nota 1000 ou nota 10 no colégio, né? Ainda temos que fazer essa circularidade, gente. Um texto tem que ser circular, né? Em apenas uma hora. Geralmente, nós temos uma hora para fazer uma redação, né? E isso, para fazer uma redação, é necessário o quê, gente? Circularidade, o texto tem que ser circular. Que isso? Eu tenho que saber como eu começar, como desenvolver, né? E como eu vou chegar na parte final, né? Que seria no desfecho final, na conclusão também. E tudo isso, gente, é questão de prática. Tudo é questão de quê? Experiência. Então, adote essa estratégia, né? Nós devemos ter sempre em prática o treino para desenvolver melhor. Dicas para você se preparar para a prova de redação, né? Para a prova do colégio também, né? Então, eu vou apresentar para vocês essas dicas. Primeiro, o que devemos fazer? Devemos interpretar, né, a frase tema. Eu tenho que ler a frase e saber o que ela quer dizer.
né? Não devemos nunca, né? Não fugir do tema, ler e interpretar a frase tema, o que a banca quer que eu analise, ela quer o que de mim, né, para saber esse conteúdo, qual é a palavra-chave, qual é o contexto, o tema é sobre o cenário brasileiro ou sobre um cenário mundial, né? A pandemia hoje, né, ela é um cenário que mundial, né? As queimadas na Amazonas, o que é um cenário? Um cenário brasileiro, não é verdade? Temos que ler os textos das coletâneas, né? Que são aqueles 3 textos motivadores. Antes era 4, mas agora são 3 textos motivadores. Uma leitura seletiva, né? O que será bom para a minha redação, o que não será. Então, você tem que fazer o quê? Uma leitura seletiva. E uma informação importante, gente, não podem, né, ser copiadas essas redações. Aqui, né, eu até sinalizei, porque devemos fazer a leitura seletiva e essas informações não podem ser copiadas. Certinho? Podemos avançar? Qualquer dúvida, pode manter em contato comigo no meu privado, certo? Que eu estarei, né, à disposição. Se acaso eu não responder na hora, porque eu estou no trabalho, eu vou retornar à medida possível, mais rápido possível, ok? O que devemos fazer, né, gente, aqui? Brainstorm, né? Que é o que? Tempestade de ideias, né? Essas tempestades de ideia, que é o levantamento das ideias que nós iremos fazer, né? Levantar as ideias que estejam interligadas à discussão central daquele tema. Então, nós temos que saber o que devemos fazer, né? Fazer a seletiva primeiro, a interpretação, a seletiva, né, dos textos motivadores, e agora vem, né, um levantamento das ideias. Qual é a parte principal do meu tema? Conhecimento de mundo é importante, registrar as referências ideais sempre no rascunho, o rascunho é importante também, que a gente vai colocar as ideias, né? A seleção de ideias, que é esse filtro, a definição da tese, né? Se eu concordo, não concordo, eu tenho que colocar com os argumentos, comprovar esses argumentos, não, e deixar daqueles achismo, eu penso assim, né? Então, a gente tem que colocar o texto, ele em todo, né? O texto inteiro. Qual é a minha tese, né? Qual é a minha intervenção? Como relacionarei o argumento 2 com o argumento 1, com a tese e a intervenção? Então, tem que fazer esse, igual eu disse para vocês, né? Aquele texto circular, né? Circular, que tinha dito naquele slide anterior, né? Eu tenho que relacionar o argumento 2 com o argumento 1, certo? A outra, né, que é a organização das ideias. Você tem que entender o que entra como tese, como proposta, argumento 1, o argumento 2, né, o desenvolvimento, né, e todas as referências que você usar deverão estar bem selecionadas e bem organizadas. Então, gente, nós temos que todas as referências que colocar na minha redação ou na redação de vocês, né, elas deverão estar bem selecionadas e organizadas. Devemos também, né,
elaborar os textos, passar a redação a limpo e revisar o texto. Aqui, ó, né? Esse aqui, a elaboração dos textos. Passar a redação a limpo é importante, né? E vem aqui revisar o seu texto. Sempre, né? Critérios, né, para correção. Em seu texto, o estudante precisa demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita, compreensão do tema, organização das informações e argumentos, correta e aplicação da lógica, apresentar uma proposta de intervenção para a dificuldade, né? É isso. Bom, hoje, né, eu tentei passar umas dicas para vocês, né, desculpa, e tentar ter sucesso na redação, né, que sejam, como que eu direi para vocês, que vocês tenham sucesso na redação, que leiam mais, né, estude mais e treine também. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês, lembrando, né, que registre no comentários, né, o seu nome, a sua série e a sua turma também. Tudo de bom para vocês, até mais. Obrigada.